nós conhecemos a história do patriarca Noé. Noé é um dos maiores ícones de graça, fé e obediência da Bíblia Sagrada. E para que possamos entender as lições de Deus no texto, eu quero compartilhar o teu coração. Existem alguns pontos na introdução que precisamos observar. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Após a criação, Deus traz, ou durante a criação, Deus traz à existência aquilo que não existia, utilizando o poder da palavra, utilizando o poder do verbo. Versículo 13, disse Deus, haja luz. E tudo que não existia, passou a existir pelo poder da sua palavra. Após a criação, Deus forma o homem. Gênesis 1, versículo 26. Formando o homem, Jesus coloca o homem no Éden. E o capítulo de número 12, versículo 18, diz que o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma adjuntora, porque ele não pode ficar sozinho, né? Não foi o homem que pediu a Deus uma mulher, foi Deus que achou por bem não deixar o homem sozinho. Então, mulheres, sintam-se privilegiadas, vocês são presentes de Deus na vida de alguém. Deus constitui a família no Éden. Adão e Eva são progenitores da humanidade. Deus forma a família no Éden. E o capítulo de número 3, o pecado entra na humanidade por conta de uma porta de legalidade chamada desobediência. Quando o pecado entra na humanidade por conta da desobediência do homem, na medida em que a humanidade ia se multiplicando, o pecado e a maldade também se multiplicava. O capítulo de número 6, que obviamente antecede o capítulo que lemos, nos informa 3 verdades que diz respeito à humanidade nos dias de Noé. Primeira verdade, versículo 5. Na terra tem maldade. E quem está definindo a maldade generalizada da humanidade é o próprio Deus. A terra está tomada de corrupção. Existe uma apostasia universal que toma conta de toda a humanidade. E por conta desta maldade generalizada, entra a segunda verdade, versículo de número 7. Versículo de número 6. Deus se entristeceu ao ponto de se arrepender de fazer o homem. O coração de Deus está tão entristecido, Deus está arrependido de fazer o homem, e por causa disso entra a terceira verdade, versículo 7. Deus determinou, eu vou exterminar a raça humana. Se o capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, nos traz 3 verdades negativas, versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E o que faz Noé ser alcançado pela infinita graça e misericórdia do Senhor? 3 características. Eu disse quantas características? Primeira característica, se na terra tem maldade, a maldade da terra não interferiu no caráter de Jó. O texto diz, ele permanecia justo. Primeira característica. Segunda característica de Noé, mediante a uma sociedade corrompida, Noé permanece íntegro, porque a corrupção da humanidade não influenciou na integridade de Noé. Terceira característica que faz com que Noé alcance a graça
e a misericórdia do Senhor, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, e o texto afirma, capítulo 6, versículo 9, e Noé andava com Deus. A terra estava tomada de maldade e de corrupção, mas Noé andava com Deus. A humanidade já havia sido condenada por Deus, mas Noé andava com Deus. As características de Noé fez com que ele alcançasse a graça, a misericórdia e o favor de Deus, a ponto de Deus olhar para Noé e dizer: estabeleço contigo um pacto, eu faço contigo uma aliança, qual? Todo mundo na terra morre, menos você, a tua casa e a tua família. Renan, e para Noé e a sua casa sobreviver, o que é que Deus faz? Versículo 14, 15 e 16 do versículo 6, Deus entrega na mão de Noé um projeto. E eu, Renan, denominei o projeto como o projeto do livramento.